E aí galera, nesse vídeo eu vou ensinar 7 maneiras de você conseguir melhorar a sua alimentação. Então se você quer aprender a ser mais magro, ter mais facilidade de ganhar massa muscular ou de melhorar seu humor, seu foco, fica até o final por causa que nesse vídeo você vai aprender tudo isso. Primeira maneira, beba água. A água é muito importante, já dá pra saber isso por causa que 70% do nosso corpo é composto por água. Ela regula a temperatura corporal, ela produz as lágrimas que hidratam os olhos, transporta minerais e nutrientes pelo corpo, auxilia no transporte de oxigênio e entre muitas outras coisas, que ela é muito importante. Você deve beber de 2 a 4 litros de água por dia. Isso vai variar por causa da idade, do peso, da quantidade de exercícios físicos que você faz, o clima e etc. Só que 3 litros é uma quantidade ideal. Eu mesmo bebo bem mais que 3 litros, mesmo que não precise, mas pode. Isso vai variar de pessoa para pessoa. E é uma das coisas mais fáceis de começar a fazer para melhorar a sua alimentação, por causa que beber água é muito simples, você não precisa ter força de vontade para beber água na maioria das vezes. E esse, mesmo que seja um pequeno hábito, vai mandar um sinal para o seu cérebro falando que você quer ser saudável. E isso mesmo inconscientemente vai te ajudar a conseguir fazer as outras coisas. Por isso mesmo começando pequeno, como bebendo água da forma ideal, é uma boa ideia para você estar lá no topo depois, comendo as coisas saudáveis, etc, etc. Uma forma muito boa de você começar a fazer isso é bebendo logo quando você acorda, depois de escovar o dente, 4 copos americanos, daquele pequenininho, de água, quando você acorda já. Por causa que você bebe água em jejum e é mais fácil para o rim digerir ela, para ele se hidratar. Por causa que o seu corpo já ficou a noite inteira sem água. E se você beber agora, você vai reidratar o seu corpo. Segunda maneira, não coma alimentos industrializados. Ou seja, não come bolacha, salgadinhos, chips, refrigerante. Tudo isso que você não encontra diretamente na natureza. Tem uma regrinha. Se você descasca ele, é por causa que ele é da natureza. Se você desembala ele, quer dizer que ele não é da natureza. Por quê? Por causa que eles são muito inflamatórios. Ou seja, eles ativam uma resposta do sistema imunológico que vai fazer com que ele pense que nosso corpo está sendo ameaçado de alguma forma e o nosso corpo vai querer combater isso. Por causa disso, você vai ter menos disposição, vai ter mais dificuldade de sair da cama. Porque você não vai comer eles, o seu corpo vai melhorar, ele vai ficar menos inflamado. É quase igual você comer aqueles alimentos anti-inflamatórios. Como eu já havia dito, seu corpo vai ter mais disposição, por causa que você vai parar de comer. Você vai ter mais facilidade de sair da cama mais rápido, você vai abrir o olho e já vai querer acordar. Por causa que a saúde do seu cérebro vai estar melhor, o seu foco vai melhorar, o seu humor vai melhorar. Você vai ter relações melhores por causa que a sua inteligência emocional vai melhorar. Você vai ficar menos estressado, vai ter mais foco no seu dia a dia. Outra coisa é que eles são muito calóricos. Imagina, quando você come salgadinho, você fica saciado? Você não quer comer mais ou você quer comer até acabar o pacote? E ainda assim você não se saciou. Isso porque os salgadinhos não cumprem as duas principais funções de um alimento saciante. A primeira é que ele não demora para ser ingerido. Você vai comer e ele já vai direto para o seu estômago. Você não precisa ficar mastigando por muito tempo para você conseguir ingeri-lo. A mesma coisa acontece no nosso estômago. Quando o nosso estômago não incha, é como se ele não mandasse o estímulo para o cérebro para ele entender que já chega, não precisa comer mais. Então não acontece nenhum dos dois. Você vai comer muito rápido e o seu estômago não vai inchar. Por isso você consegue comer um montão de salgadinho, mesmo eles sendo muito calóricos, por causa que eles contêm muitas gorduras, e ainda gorduras ruins, e muitos carboidratos de alto índice glicêmico. Ou seja, quando você para de comer alimentos industrializados, o seu corpo vai ficar muito mais saciado e você vai emagrecer muito mais. Por causa que além de não ter resposta inflamatória, o seu corpo vai ingerir muito menos calorias, por causa que os outros alimentos não industrializados geralmente contêm menos calorias e uma porção maior. Eu vou dar um exemplo que eu já dei em outro vídeo dessas duas imagens. Qual você acha que contém mais calorias? E qual delas você acha que vai ser mais saciante para o seu corpo? A verdade é que as duas contêm a mesma quantidade de caloria. Só que uma você vai demorar muito mais para consumir, já a outra você vai consumir muito rápido. E nem vai sentir, basicamente. Eu diria que essa daqui demora 1 hora para comer, em média. E essa aqui vai demorar bem menos tempo. Terceira maneira. Não dê espaço à impulsividade. Imagina que você está trabalhando um dia inteiro de trabalho, cansativo. Daí 6h30 da tarde você consegue chegar em casa super cansado e você está morrendo de fome, claro. Você abre a geladeira e vê uma barra de chocolate e um pepino. Qual você vai querer comer? É óbvio que é a barra de chocolate. Você vai estar cansado, não vai querer preparar as coisas, você vai pegar a barra de chocolate que é muito mais rápido. E o que aconteceria se você só tivesse o pepino, você não tivesse a barra de chocolate? Você ia preparar o pepino.
Por isso que você não pode comprar, quando você for no mercado, a barra de chocolate para já deixar em casa, por causa que isso vai acontecer. No lugar disso, você pode, por exemplo, comprar aquele pacote de cenourinhas baby, que é uma cenourinhas bem pequena, ou aquele pacotinho de maçãzinhas, que é bem pequena também. Daí quando você tiver com vontade de comer, quando você chegar do trabalho, você vai comer aquelas coisas. Ou quando você estiver estudando e você der aquela fome maluca, você come aquilo. Por isso, nem compre eles quando você for no mercado. Não deixe as guloseimas no armário, por causa que senão você vai comer. Isso é óbvio. E se você já tá achando esse vídeo legal, deixa o like para que mais pessoas possam ver esse conteúdo e se inscreve no canal, para não perder nenhum vídeo novo. Quarta maneira, não coma nenhum alimento que contém açúcar branco. Esse é um dos mais difíceis, por causa que quando a gente come algum alimento que contém um açúcar branco, o nosso estômago, que está digerindo eles, manda um estímulo para o nosso cérebro, que faz ele liberar alguns hormônios como a dopamina e a endorfina. Esses hormônios são os hormônios de prazer do nosso cérebro, basicamente, no geral, por causa que depende em qual região ele é ativado. E nesse caso, eles são hormônios que estão associados ao prazer e à motivação. Então, quando a gente consome eles, o nosso cérebro fica bem, ele fica feliz. Consequentemente, ele vai querer mais daquilo. Então, ele vai fazer a gente comer mais sempre. Vai nos literalmente viciar nesses alimentos. Por isso que para você parar de comer aquele macarrão, aquele doce, aquela massa de pastel, aquela bolacha, tudo isso contém açúcar branco. E por isso que é tão difícil de parar de comê-lo. E ele também faz muito mal. Ele é um dos principais motivos que fazem as pessoas ficarem doentes, sem saúde. Por causa que a maioria das comidas que contém açúcar branco não contém apenas um pouquinho de açúcar branco ou apenas açúcar branco de mal. Contém um montão de açúcar branco, como eu já falo o nome de uma marca, como os refrigerantes, que o segundo ingrediente mais abundante, ali depois da água, é o açúcar. Além do açúcar branco, contém tudo isso e uma quantidade muito alta. Por isso que quando você corta pela raiz, não come mais nada de açúcar branco, o seu corpo aumenta a disposição muito mais. Ele aumenta a facilidade de acordar muito mais. A sua saúde melhora muito mais. Só que nada é tão fácil. Como ele faz um mal tão terrível, você pode esperar que ele seja muito difícil das pessoas largarem, senão todo mundo já teria largado. Por causa do motivo que eu expliquei do cérebro, que ele vicia, etc, etc. A tática para você conseguir parar de comê-los é: não come, nem se for um pouquinho. Por causa que esse pouquinho vai te levar no futuro a comer mais. Na sua casa, não deixa nenhum doce, não deixa nenhuma comida que contém açúcar branco. Sabia que até a maionese que a gente consome contém açúcar branco? A massa de pastel, o macarrão, o pão francês, tudo isso contém. Por isso, não compre, não coma. No começo vai ser muito difícil, principalmente na primeira semana, por causa que seu cérebro vai ter crise de abstinência e você vai ficar nervoso. Só que depois vai fazer uma diferença incrível. Isso merece um vídeo apenas para ele, para como parar de consumir açúcar branco. Uma boa estratégia é você não comer mesmo, nunca. Só quando for ocasiões especiais, em que você não pode negar. Você é convidado para uma festa e lá só tem salgadinhos e docinhos, por exemplo. E não tem nada lá e você está com fome, você tem que comer. De resto, sempre que você puder escolher não comer, vai ser melhor. Quinta dica: tenha uma rotina de base. Isso significa você comer sempre nos mesmos horários, em média. Por exemplo, você toma café da manhã às 7 horas, depois você almoça ao meio-dia, toma café da tarde às 3 e janta às 7, por exemplo. Isso vai fazer com que o seu estômago e o seu cérebro se acostumem com seus horários de comer. E, consequentemente, eles vão sentir fome nesses horários apenas. Isso é muito bom por causa que não te dá espaço para a impulsividade de você pensar em comer e já comer. E faz com que você não coma exageradamente. A sexta maneira, que é, como eu já mencionei na passada, é: tome café da manhã. Quando você acorda, a sua glicemia está baixa. Ela está entre 70 a 99 miligramas por decilitro, o que é considerado baixo, como eu já disse. O que é considerado normal para quem está em jejum, mas é pouco para quem precisa levar uma rotina de trabalho, de estudos ou principalmente de exercícios físicos logo de manhã. O café da manhã, além de te prover logo de manhã os nutrientes essenciais para o seu corpo, serve para aumentar a glicemia no sangue, como eu já havia dito. Quando tem glicemia no sangue suficiente, o seu pâncreas produz um hormônio chamado insulina. Ele faz a estocagem dessa glicemia nos seus músculos e em outros órgãos importantes. Essa glicemia é basicamente a quantidade de glicose, que é um carboidrato, no sangue. Então, essa glicose é estocada no nosso músculo na forma de glicogênio, que depois é convertida em ATP, que é a molécula de energia para os nossos músculos. Ou seja, se a gente não tem glicemia no sangue, a gente não vai ter glicogênio nos músculos e, consequentemente, a gente não vai ter energia necessária para fazer os exercícios.
Tem uma opção que é você fazer os exercícios em jejum, mas isso é para atletas mais avançados. Isso faz com que o seu corpo maximize a eficiência dos seus músculos, mesmo com quantidades baixas de glicemia. Só que para quem não está fazendo isso, ou para quem vai ter uma rotina de trabalho ou de estudos apenas, é importante que você consuma isso por causa que o seu cérebro funciona com a glicose. Ele não consegue trabalhar bem sem isso. Então é muito importante para o seu raciocínio ou para o seu foco que você tome café da manhã. Além disso, se você esperar para comer apenas no almoço, o seu estômago vai estar muito nervoso, por causa que ele quer comer, ele precisa de nutrientes. E isso vai se estocar desde quando você for dormir até a hora do seu almoço. Ou seja, se você for dormir às 9 horas e seu almoço é meio-dia, você vai ter 15 horas sem comer. Seu estômago vai estar muito bravo, ele quer comer. Então ele vai querer que você come um monte, até mais do que necessário. E essa ingestão maior do que o necessário vai fazer com que você engorde, que você tenha um superávit calórico. Exemplos de café da manhã necessários são, como eu já disse, cafés da manhã que contêm carboidratos e complexos, que são carboidratos que contêm bastante nutrientes e fibras, e além disso contém um índice glicêmico, que é a velocidade que o corpo vai conseguir digerir eles, médios, por causa que assim ele vai conseguir ter energia para o resto da manhã inteira. Alimentos que contêm isso são a banana, a pasta de amendoim, aveia, a tapioca, mel, batata doce e etc. São basicamente esses alimentos que são carboidratos complexos. Você nem precisa se preocupar tanto com os nutrientes, se você tem uma alimentação variada, ou seja, se você consumir a batata doce, a canela, a aveia, depois uma fruta de tarde, isso vai fazer com que você coma os nutrientes essenciais para o seu corpo. Então o mais importante é você saber a carga glicêmica. As proteínas também são uma opção válida para o café da manhã, só que eu não indicaria por causa que alguns estudos apontam que o melhor horário para consumir proteína é logo após o treino que você faz, tanto na academia quanto um aeróbico, como correr, por causa que isso vai fazer com que os seus músculos, que já estavam precisando de aminoácidos, que são os tijolinhos para reconstruir ele, terem esses aminoácidos e, consequentemente, construir. E depois, à noite, logo antes de você dormir, por causa que daí de noite, como o seu corpo já faz a reconstrução geral do seu corpo, ele vai precisar necessariamente dos aminoácidos. Então esses são os dois melhores horários, segundo os estudos. Mas se você quiser consumir de manhã, no café da manhã, também pode ser válido se você quiser perder peso. Como ela demora para ser digerida, o corpo vai ficar mais tempo saciado, ou seja, você vai comer menos. Então os 2 ovos no café da manhã são uma ótima opção também, um omelete com bastante cebola e outros vegetais. A 7ª maneira de melhorar a sua alimentação é usando outra estratégia, que é se exercitando. Quando você se exercita, você manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo que você quer ser saudável. É só imaginar aqueles dias em que você sabe que você está com bastante vontade de comer açúcar, por exemplo, ou alguma coisa doce, ou um pastel, e sair para correr naquele dia. Bastante até você se sentir cansado. Quando você chegar em casa, você não vai estar querendo comer essas coisas. Você vai querer comer uma coisa mais saudável, uma fruta, um omelete, essas coisas. Além de que o seu estado de espírito, ou seja, seu foco, vai estar melhor, então você vai conseguir ter mais clareza das decisões que você vai tomar. Por isso que se exercitando, a sua alimentação também melhora. Além de você consumir mais calorias, por causa que você vai necessitar delas, então você pode comer um pouco mais, e daí comendo um pouco mais, você vai conseguir ter mais nutrientes, e é um círculo virtuoso. Você se exercitando, você se alimenta melhor, e você se alimentando melhor, você tem mais disposição para se exercitar, e um vai aumentando o outro. E para você que ficou até o final desse vídeo, como bônus, eu vou falar uma 8ª maneira, que é buscar conhecimento. Quanto mais você buscar conhecimento, mais fácil vai ficar de você alavancar a sua alimentação. Ou seja, se você, por exemplo, descobrir como é que seus alimentos que você come são digeridos no seu estômago, você vai conseguir comer eles da melhor forma e escolher eles da melhor forma para potencializar a sua alimentação. Por exemplo, saber o que são proteínas, carboidratos, lipídios, que são os 3 macronutrientes, como eles são digeridos individualmente no estômago ou fora da alimentação. Saber como que é a hipertrofia, que é por que, por exemplo, quando você vai na academia treinar os músculos, eles crescem, o que acontece. Pesquisar formas de fazer com que isso aconteça, por exemplo, quais são as melhores rotinas, quais são os melhores pensamentos que você deve ter, inteligência emocional. Tudo isso vai te ajudar a conseguir ter a melhor eficácia na sua alimentação e na sua qualidade de vida e na sua saúde. E além disso, você vai poder ajudar as pessoas ao seu redor a também ter essa qualidade de vida. Você vai poder transmitir conhecimento para elas. E essa também, para mim, na minha opinião, é a melhor forma de você conseguir gravar as coisas na sua cabeça. Se você ensinar as pessoas, além de você estar ajudando elas, você vai estar ajudando a si mesmo. Então essa é a 8ª forma. Busque conhecimento.
Se você gostou desse vídeo, deixa o like para que mais pessoas possam ver, que ele possa ser mais divulgado e também me ajudar. E também se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo e cada vez mais buscar conhecimento. Deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo, algum feedback para que eu possa melhorar no futuro. Se você gostou desse vídeo, tem 2 vídeos que eu vou recomendar para você. Esse daqui, que é como ocorre a hipertrofia, que eu já mencionei nesse vídeo, e esse aqui, que é um tema relacionado, que é como realmente emagrecer. Eu vou falar o que acontece cientificamente para o seu corpo emagrecer, o que você precisa fazer. Tchau!